Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar com você que está ao vivo comigo aí e você que vai chegar e que vai assistir esse devocional em algum momento. Nós estamos fazendo reflexões no livro de Samuel, basicamente sobre a história de Davi e esse embate aqui entre Davi e Golias e aprendendo lições para o nosso dia a dia. Capítulo 17 do verso de Samuel, agora nós estamos aqui no verso 20. Diz assim: diz que Davi deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. Davi deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. É interessante essa atitude de obediência de Davi, porque isso nos mostra uma característica muito interessante na vida das pessoas que têm grandes vitórias. José ordenou seu filho caçula que fosse até o acampamento militar, entregar as encomendas e também saber como estavam os seus irmãos. Davi era muito jovem e nem imaginava que logo seria um grande líder. Mas é interessante, isso nós vamos aprender aqui. Ele não imaginava, mas ele já estava preparado para isso. Davi, ele sabia ser liderado. Em outras palavras, Davi sabia obedecer às ordens do seu pai. E ele acabou indo para parar justamente no lugar onde aconteceu a grande virada na sua vida com Golias. A obediência na vida de Davi mostra para nós que a obediência traz recompensa. Há um livro do juiz William Douglas, que ele fala as 25 leis bíblicas do sucesso. Ele diz uma frase muito interessante. Olha só isso aqui, gente. A realização que nos cabe, a realização daquilo que nos cabe tem o poder de criar coisas boas, né? Coisas boas. E as pequenas coisas realizadas têm o poder de se reunir a um grande patrimônio moral e de conhecimento que permite novas conquistas. Então, a realização daquilo que nos cabe e a realização de coisas pequenas, ela constrói para nós um patrimônio moral e de conhecimento para novas conquistas. Se em meio à vida cotidiana, né, nós não dermos tudo, né, de nós para poder realizar o nosso cotidiano, provavelmente não iremos dar tudo de nós quando os gigantes surgirem. Muitas pessoas falham em alcançar o seu potencial máximo porque falham em cultivar a obediência do dia a dia. Existem pessoas que não conseguem obedecer, né? E assim não se preparam para a grandeza, né? Você vai encontrar esse exemplo na Bíblia. Todo homem de Deus e todo grande líder na Bíblia, ele sempre se submeteu às ordens de alguém. Você não vai encontrar nenhum líder referência na Bíblia que não se submeteu. Até o próprio Jesus se submeteu a João Batista quando foi ser batizado, né? João falou: eu não vou te batizar não. Ele falou assim: não, você precisa me batizar. Foi João Batista que liberou o ministério de Jesus através do batismo. Então, pessoas que não se preparam para a grandeza. Fomos criados, né? Então é o seguinte, nosso momento de virada não acontece do dia para a noite. É na nossa rotina que somos preparados para esses grandes momentos. Quando você vê uma pessoa lá, nossa, você viu o que aconteceu na vida de fulano? Presta atenção, que ali atrás tem uma história de rotina. Ali atrás tem uma história de dedicação. Ali atrás tem uma história de luta, de levantar cedo, de levantar de madrugada, né? Tempos atrás, quero usar o exemplo aqui. Eu estava conversando com o Gilson a respeito de quando ele chegou aqui na cidade de Indaiatuba. A esposa dele foi trabalhar em escola, ele foi fazer... Então, por trás de toda vida de sucesso financeira, existe o quê? Existe uma lida de batalha diária que nós não enxergamos. Bom, cuidado com as missões anteriores. Isso aqui também é importante na vida de Davi, que nós vemos aqui nesse versículo. Davi tinha um rebanho para cuidar, que era sua responsabilidade. E era sua responsabilidade imediata. Mas antes de se envolver com guerras e Golias, esse jovem pastor tomou o cuidado de pedir que alguém fosse tomar conta das ovelhas do pai, apesar de ter uma nova tarefa. Davi não desprezou as suas obrigações. Não, ele não despreza, ele não deixou seu rebanho desprotegido.
Muita gente, quando se vê diante de um problema que precisa ser resolvido, abandona absolutamente tudo imediatamente em busca de uma solução. Será que isso é o seu caso? Pare e pense um pouco. Você tem sido cuidadoso com as coisas que estão sob a sua responsabilidade? Algumas pessoas assim, né, tem tantos sonhos, tantos planos, que antes mesmo de terminar e já começa outro, já começa outro, já começa outro, e inventa uma coisa ali, inventa uma coisa aqui, e vai largando tudo pela metade. Não faça isso. Evite fazer isso. Conclua os projetos, termine tudo. Gente, na vida é assim, ó. Apenas em casos excepcionais devemos começar uma nova empreitada antes de fechar a anterior. Em outras palavras, antes de mudar de novo, devemos esvaziar as malas. E aí é o seguinte, cuidado com o seu rebanho. Quando você sai para fazer alguma coisa, costuma deixar o seu rebanho bem cuidado? A pergunta é, mas pastor, eu não tenho rebanho. Que rebanho? Rebanho aqui é tudo que está debaixo da sua responsabilidade. Se você é pai ou mãe, seu rebanho é a sua família. Se exerce uma função de chefia no seu trabalho, seu rebanho é a sua equipe de trabalho. Pergunte para o seu pessoal como eles estão, como eles se sentem, o que você pode fazer por eles, né? No seu cônjuge, no caso que o cara é casado. Olha só, ser bem-sucedido tanto no nível pessoal quanto no nível profissional tem a ver com a capacidade de cuidar bem das pessoas à sua volta, né? Em outras palavras, o seu rebanho. Para a gente concluir aqui esse versículo e essas três expressões do versículo, ele procurou o guarda, ele pegou os suprimentos e ele foi. Diz o versículo assim, Davi partiu. Qual foi a última vez que você partiu? Existem pessoas que passam a vida inteira planejando e planeja realizar um sonho. Eu vou criar um produto, passa a vida inteira tentando criar um novo produto. Passa a vida inteira planejando fazer um novo curso, né? Passa a vida inteira tentando ter coragem para declarar o seu amor, ou então fazer algo diferente, sair da rotina, escrever um livro, por exemplo. Uma das lições que aprendemos com Davi é que ele não ficou parado, enrolando, planejando, procrastinando ou medindo os riscos que ele tinha a missão. Não. Ninguém pode vencer gigante se não for ao encontro dele. Ele deixou as ovelhas sob o cuidado do pastor, aprontou as coisas e partiu, né? Partir envolve uma boa dose de coragem, de ousadia, né? Não se refere àquilo que, quando a gente fala sobre partir, olha que interessante, né? Tem coragem, tem ousadia, né? Não se refere apenas àquilo que vamos encontrar pela frente, mas também àquilo que vamos deixar para trás. Para todo grande passo que nós avançamos, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Tem gente que não avança porque não quer abrir mão. Para você exercer um cargo de chefia, às vezes você tem que viver no isolamento. Para você ser líder, às vezes você tem que viver no isolamento. Partiu significa, olha aí, ó, abrir mão de segurança, do conforto, trocar o conhecido pelo desconhecido. Talvez a melhor metáfora desse movimento seja usar mais uma vez a imagem do trapezista. Se o trapezista não tiver coragem de soltar a barra que ele segura na mão e se lançar no ar em busca do outro suporte, se ele não soltar, ele não vai fazer o show. Porque é aí que reside o interesse do público. Quantos pastores de sucesso hoje no Brasil, mas no começo da sua caminhada tiveram que largar tudo e ir sozinhos se aventurar em uma região, em um lugar, em uma cidade, em um local. Mas na época que ele... Já imaginou isso? Quem é pastor, plantador de igreja, sabe muito bem dizer o que é isso. O cara sai de uma cidade onde ele tem toda a estrutura e uma segurança e vai para um lugar que ele não conhece ninguém, né? Partir significa isso, coragem também para deixar. Vinde após mim, farei de vocês pescadores de homem. Diz que eles deixaram
tudo e foram seguir Jesus. Há uma sabedoria popular que é muito interessante. Diz que há 2 grandes erros na vida. Pensar que uma coisa é boa porque é nova ou que é ruim porque é antiga. Não caia nesse erro. Se você não é obrigado a sair mudando e inovando, ninguém é obrigado a sair mudando, inovando, inventando. Mas se quiser, precisa ter coragem, né? Diz que para quem tem medo, né, e a nada se atreve, tudo é perigoso e é ousado. Para quem tem medo e não se atreve a nada, é o medo que paralisa os nossos braços. É o medo que paralisa os nossos afetos. É o medo que proíbe os nossos beijos. É o medo que provoca, que sempre nos coloca do lado de cá do muro. Então, para a gente concluir aqui, né? Eu quero... Pensa uma coisa, e se Cristo não tivesse ousado saber-se ser o Messias prometido? E se Galileu Galilei tivesse se acovardado diante das evidências que hoje aceitamos naturalmente? E se Freud tivesse se acovardado diante das grandezas do inconsciente? Então, nós estamos vivendo um momento de uma grande travessia. Se nós não ousarmos fazê-la, teremos que ficar sempre à margem de nós mesmos. O mundo está passando por uma travessia, nós estamos, a sociedade, as empresas. Precisamos refletir quando é hora de ficar parado e quando é hora de partir. Não é assim? Nunca subestime um dia normal de trabalho. Foi um dia sim que o extraordinário aconteceu na vida de um pastor de ovelhas chamado Davi. Nunca subestime um dia normal de trabalho. Não despreze um dia normal de trabalho. Foi um dia sim que o extraordinário aconteceu na vida de um pastor de ovelhas chamado Davi. Quero orar com você. Vamos orar? Pai querido e amado, te agradecemos por esse dia e eu quero abençoar os teus filhos que nesse momento saem para a lida. Toma nas tuas mãos, dirige os passos deles, ó Pai, e dar a eles esse discernimento, que aparentemente é um dia como qualquer outro dia, mas nós sabemos que as manifestações sobrenaturais podem acontecer e acontecem nos dias comuns. Derrama da tua graça sobre os teus filhos, abençoe, prospere de todas as formas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, que Deus derrame da graça dele sobre a sua vida e que Deus dirija os seus passos. Um abraço, um beijo no coração e para quem vai estar no culto, até a noite.